Boa noite aos amigos de casa que nos vê pela telinha e aos amigos presentes aqui no Centro Espírita Maria Madalena. Hoje, 20 de outubro de 2023, mês de outubro, mês rosa, dedicado à prevenção ao câncer de mama. Iniciaremos agora o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 4. Ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. Itens 18 e 19. A reencarnação fortalece os laços de família, ao passo que a unicidade da existência os rompe. Com o nosso amigo, irmão Ronaldo, que é trabalhador em nossa casa e trabalhador também no MAP, Movimento de Amor ao Próximo. Boa noite, Ronaldo, e que Deus nos abençoe. Boa noite, Carmen. Boa noite a todos. Como fazemos todas as sextas-feiras, explanamos um tema do Evangelho e fazemos o nosso comentário. Tem suas imperfeições, mas é o nosso comentário dentro do nosso entendimento. Vamos elevar o nosso pensamento ao nosso Mestre Jesus e agradecermos por receber neste instante os Espíritos, o amparo, a energia, o tratamento que viemos aqui buscar. E que possamos praticar no nosso dia a dia o que aqui ouviremos hoje da mensagem dos Espíritos superiores. Antes de abordarmos o tema, muitas pessoas têm perguntado a mim qual a diferença entre o Evangelho segundo o Espiritismo e o Novo Testamento que está na Bíblia. E eu explico o seguinte: o Novo Testamento na Bíblia é a palavra de Jesus que foi, digamos assim, escrita pelos alguns discípulos seus. E no Evangelho, segundo o Espiritismo, nós temos a mesma palavra. Mateus, Marcos, Lucas, João, mas no nosso Evangelho é colocado após a palavra, que foi orientado isso, fazer o seu comentário dentro de cada capítulo, que sempre abre com uma parábola de Jesus. E a terceira parte, as instruções dos Espíritos, são mensagens que ele recebeu através de vários médiuns e colocou no nosso livro, codificando o terceiro livro da doutrina espírita, que é o Evangelho segundo o Espiritismo. A reencarnação fortalece os laços de família, ao passo que a unicidade da existência os rompe. Nós vamos dar um pulinho a 1864, 65, século XIX, quando Kardec codifica esse livro. Agora é interessante nós, no nosso pensamento, percebermos a dificuldade que ele estava tendo em trazer na Europa, que ainda vivia uma fase de pessimismo, de materialismo, as religiões contra a doutrina que ele criava, vamos dizer assim, para receber com essa missão, de codificar o que? As informações do mundo espiritual para o mundo material. Que o Espiritismo, segundo ele próprio fala, afirma, sempre existiu, mas não como uma codificação. E ele codificou para poder, hoje, nós, numa casa espírita, lermos um
trecho, que é a Palavra dos Espíritos, e fazer o nosso comentário dentro do nosso tratamento espiritual. E a humanidade tem que fazer uma reflexão profunda, porque a grande maioria de todos nós, espíritos encarnados e desencarnados, somos religiosos. E por que é que até hoje não conseguimos viver em paz? Por que é que ainda não passamos de um mundo de provas e expiações para o mundo de regeneração? A doutrina explica o porquê. Bom, os laços de família não sofrem destruição alguma com a reencarnação, como pensam certas pessoas. Ao contrário, tornam-se mais fortalecidos e apertados. O princípio oposto, sim, destrói. Né? A pessoa que não acredita na reencarnação. É uma vida só, nascemos, crescemos, morremos e vamos ficar aguardando em algum lugar do universo. Antigamente era na Terra. Como a Terra ficou populosa e hoje se descobriu tudo, a gente jogou-se isso tudo, esperando o dia do juízo final, que Deus e Jesus virá para separar os bons dos maus. Os bons vão para o céu e os maus para o inferno. Mas dentro do Espiritismo, a informação é o quê? Reencarnação. Ou seja, cada um de nós estamos aqui, já reencarnamos dezenas de vezes. E cada reencarnação vai estreitando o laço da família consanguínea, que somos nós, e a família espiritual. Quando uma parcela está reencarnada, a outra está na erraticidade, como nós falamos. E essas informações, vamos colocar assim, é que Kardec nos trouxe. Mais adiante ele colocou: no espaço, os espíritos formam grupos ou famílias entrelaçados pela afeição, pela simpatia e pela semelhança das inclinações. Então, 3 itens que ele coloca: simpatia, afeição e as inclinações, as mesmas inclinações. Isso já mostra aquela família que está progredindo dentro dos ensinos de Jesus. E há aquelas que não conseguem chegar a uma cura. Nada dá certo, vamos colocar assim. Só que essas pessoas, por falta de orientação, que muitas religiões não dão, não sabem o que se passa naquela. Mas a espiritualidade, através de Kardec, inúmeros outros espíritos, como Joana de Ângeles coloca num dos seus livros sobre psicologia espírita, são famílias de provação, para poder estreitar os laços, como diz aqui. Eu vivi uma experiência interessante. Quando meu neto nasceu em 2012, eu fiquei 16 dias sem poder ir ao hospital, que eu fiquei com as manchas no corpo. Foi algo que eu comigo me fez bem. E para evitar o contato, eu não fui ao hospital e fiquei ainda N dias para ir visitá-lo. E quando fui, é interessante, que vem fortalecer, quando eu releio isso, eu sempre penso nesse fato. Que eu cheguei à porta, né, entrei, meu filho veio trazer, eu vi quando ele abriu a porta. Uma voz falou assim: ele, eu vi isso perfeitamente. Não comentei nada com meu filho, depois eu falei. Mas o ele voltou, o que é?
ele, o Espírito, voltou à nossa família espiritual. Hoje está com 10 aninhos e fica aquele elo assim, muito forte. Eu não sei o que fomos no passado, o nosso relacionamento, mas algo solidifica. Exatamente dentro do que os Espíritos falam. E é isso que nós temos que aprender, como eu estou aprendendo, a valorizar, como até você, o motorista do ônibus, o galinheiro, essas pessoas. E nós passarmos a ter, como Jesus colocar, olhos para ver. Não é nós olharmos só a parte física, que é o que nós olhamos. Uma pessoa bem vestida, a gente já tem uma boa impressão. Aquele que ainda não tem condições de ter uma roupa, como nós achamos que tem, que olha de lá. É porque nós não vemos, muitas vezes, aquela pessoa bem vestida, né? O seu perispírito. Que, às vezes, a roupa perispiritual não condiz com aquela vestimenta que ele está tendo. É isso que Jesus dizia, que nós temos que ter olhos para ver. Nós vemos, até por deficiência nossa, muito lado material. Agora, no Espiritismo, com os nossos estudos, a prática, nós passamos a ver muito além. Como Kardec afirmou, acho que é no Livro dos Espíritos, que a mensagem da codificação foi aberta a cortina para que nós víssemos o mundo de onde viemos, o mundo espiritual. Mais adiante eu assinalei aqui, os mais adiantados espíritos se esforçam por fazer que os retardatários progridam. Será que nós fazemos isso lá em casa? Trabalhamos no lugar, às vezes uma pessoa está em dificuldade. A gente olha e diz, não vou ajudar, porque ele amanhã pode me prejudicar. É isso? Eu sei que eu trabalhei 40 anos, eu sei como é que está. Não é isso? Puxar o tapete. Ou empurrar ele até, bota uma casca de banana, como o pessoal diz, ele na casca de banana. Então, esses ensinamentos é que nós, que estudamos a doutrina e estamos tentando ser espírita, pelo menos eu digo que sou espírita porque tem que ter um rótulo, certo? Mas eu ainda não me considero. Estou a caminho de ser espírita. Eu acho assim, algo tão elevado que nós temos que estar realmente puros de pensamento de atos. Mas tudo bem. Então, aqui mostra isso. A gente tem que ajudar as pessoas. Você vê o teu exemplo, né? Você ia para o teu trabalho, estava o carro lá na parada. Isso. Não dá vontade de quebrar o carro, destruir. Tinha o super-homem que pega, sustenta e joga o carro. E assim muitas coisas. Mas nós temos que aprender, como dizia Paulo, tomar a fé que ele ainda tinha. A luta do bem contra o mal não lá fora. E a doutrina, o Evangelho, vai mostrando isso a cada mensagem, a cada reflexão nossa nas palavras de Jesus. Repito aqui, os mais adiantados se esforçam por fazer que os retardatários progridam. Após cada existência, todos têm avançado um passo na senda do aperfeiçoamento. Então, vamos fazer aqui uma comparação. Se a Igara tem 20 reencarnações, é mais ou menos isso, cara. Ou mais. Tem mais, muito mais. Muito mais. 50, tá bom? Pode botar mais. Mais? 1000? Pode botar mais. Então, se a Igara tem 1000 existências, ela já deu o quê? 1000 passos. De acordo. Porque cada existência não é um passo que fala aqui. 1000 passos, tá bom? 100.000 existências, 100.000 passos.
Então, quando nós temos essa consciência, nós passamos a valorizar primeiro aquele que está ao nosso lado, que é o mais próximo, na família. E a família consanguínea, que é planejada no mundo espiritual, no seu processo reencarnatório, é que a gente tente se harmonizar. Uma vez a pessoa perguntou, mas Ronaldo, como eu vou? Qual o remédio que eu vou usar para pacificar minha família? Primeiro, o Evangelho de Jesus. Segundo, o amor, a paciência, tolerância. Tem uma série de remédios que tem que ir tomando que curta a gota. Porque a família que hoje está reencarnada, desencarna todos, cada um no período, vamos nos reencontrar no mundo espiritual, como diz aqui, mais adiante. A união e a afeição que existe entre pessoas, parentes, são índice da simpatia anterior que as aproximou. Daí vem que, falando-se de alguém cujo caráter, gostos e pendores nenhuma semelhança apresentam com os dos seus parentes mais próximos, se costuma dizer que ela não é da família. A gente sempre fala isso. Tem alguém que destoa, fulano parece, fulano que não é da minha família. E às vezes nós damos muito bem com alguém que não é da família e nós passamos a considerar como uma pessoa da família. É algo interessante que a gente tem que refletir em tudo isso. E nós não fazemos isso. Dizendo-se isso, enuncia-se uma verdade mais profunda do que se supõe. Deus permite que nas famílias ocorram essas encarnações de espíritos antipáticos ou estranhos, com o duplo objetivo de servir de prova para uns e para outros de meio de provas. Depende de cada um de nós, do nosso relacionamento. Mas, logicamente, nós ainda não temos a tolerância que imaginamos. Pelo menos eu vejo assim. Então, a gente tem que estar sempre praticando o que Jesus nos ensina. Orar e jejuar. Mas não é a gente orar em casa e brigar com todo mundo. A grande oração é na rua. Oração, a ação daquilo que oramos. E a maior oração que nós conhecemos é o Pai Nosso. E nós não praticamos. Interessante. A segunda, na minha visão, oração de Francisco. E tanto eu lê-la e fazê-la, cada dia eu procuro dizer, puxa, tenho que fazer isso. Tornar um instrumento da vossa paz. Da vossa paz de quem? De Jesus. E Francisco entendeu isso. Maravilhosa oração. Assim, os maus se melhoram, pouco a pouco, ao contato dos bons e por efeito dos cuidados que lhe dispensam. O caráter deles se abranda, seus costumes se apuram, as antipatias se esvaiam. E desse modo que se opera a fusão das diferentes categorias de espíritos, como se dá na Terra com as raças dos homens. E toda hora nós temos belos exemplos de como não se amam. A guerra que temos aí. A troco de que pergunta? Para quê? Daqui a pouco todos morrem, vem outros que vai continuar alimentando, porque a guerra também fica no mundo espiritual. De um lado, pessoas que não acreditam que Jesus veio a nós, que existe.
Mesmo ele sendo judeu, há judeus que não acreditam que ele é o Salvador. Do outro, aqueles que acreditam porque acreditam, mas não praticam. Então, compete a nós, espíritas, ou pretendentes ao espiritismo, quando viermos em uma casa espírita, como hoje, sairmos daqui agradecidos. Porque muitas vezes ali fora, aqueles companheiros que nos acompanham, que muitas vezes nos insuflam a prática do erro, não são permitidos entrar. Quando nós saímos dependendo daquilo que estamos na sintonia, ele nos acompanha ou fica. Então, nós temos sempre que ter essa consciência. E, na nossa casa, a mesma coisa. Eu tenho feito muito atendimento fraterno às quartas-feiras e aos sábados no mar. E nós temos, pelo menos eu fico avaliando, a gente escuta cada história que você diz, cara, isso não pode estar acontecendo. Mas filha que odeia pai, filho, questões de suicídio, sabe, uma série de questões. O que é que está faltando nessas pessoas? A prática. A ela primeiro e ao próximo. Amar o próximo como a si mesmo. E eu fico olhando os ensinamentos de Jesus. São tão simples que nós não conseguimos. Aí a casa espírita, com os seus trabalhadores, daí a importância que eu vejo de nós nos habilitarmos a um curso ou um estudo sobre atendimento fraterno. É isso? Que tem pessoas que necessitam de um atendimento. Eu sei porque a primeira vez que eu fui em uma casa espírita em Curitiba, eu fiz um atendimento fraterno, que hoje eu classifico de espetáculo. A pessoa me orientou, eu falei tudo, foi umas 2 horas que eu falando da pessoa. Uma moça, quando acabou que ela me orientou, pegou um evangelho para o Sr. Ronaldo, aí você está guardado. Estúdio, agora a responsabilidade. Nós não vamos fazer aqui o que é da sua responsabilidade. Os seus problemas. Hoje eu falo que eu não tenho problema. Na época eu achava que eu tinha. Seus problemas, quem criou? Eu. Então, são para resolver. A casa espírita e o mundo espiritual irá ajudá-lo se o Senhor desejar. Se não desejar, ele não vai interferir no seu dia. Agora, presta atenção no seu guia espiritual, no que o Senhor vai ver, vai refletir. Faça o culto do Evangelho no lar. Naquele dia, era uma quinta-feira, cheguei em casa, garrafinha com água em cima da mesa, abri o Evangelho. Saí de lá, não vinha para o Rio, voltava aqui a morar em Bom Sucesso, com a minha mãe, que tinha tido uma turbulência na família, e eu voltei para o Rio. Mas antes de vir para cá, eu trabalhei na prefeitura de lá, 5 meses como contratado. E lá eu conheci uma colega, que a mãe dela é a Maria Madalena, que mora aqui. Ela falou, Ronaldo, você vai para o Rio? Não, eu vou para Bom Sucesso. O senhor conhece o Centro Espírita Maria Madalena? Não. Está aqui o endereço. Vá lá, quando o senhor chegar no Rio, procure Maria Madalena. Eu achei que era não é. Maria Madalena, a mãe dela. Cheguei aqui, procurei aquela senhora. Entrei pelaquela porta, fui recepcionado. E estamos aqui até hoje. Então, eu sempre faço a reflexão do primeiro dia aqui até hoje.
E agradeço por não ter, por questões de família, me desvirtuado do caminho que a gente pode. Aí vem doenças, vem uma série de questões. E nós temos que ser o quê? A luz disso. Às vezes, quantas vezes minha mãe com câncer, eu vinha para cá, porque eu já tinha a orientação de que eu aqui, por merecimento, ela estava centrada. E a espiritualidade, quantas vezes ele fala, se o senhor for, se você for para o hospital, tudo bem, é sua presença. Mas na casa espírita, você estará ajudando, se você se ajudar, o tratamento. Então, eu acho legal quando a gente lê o livro e vê na prática esses ensinamentos. Até o dia que o mentor falou, olha, quando sua mãe entrar em coma, no máximo 5 dias, que o câncer deu metástase, numa segunda, era que e ela partiu, recebi uma mensagem sobre quem veio buscar o tratamento que ela recebeu. Interessante, quem veio buscar e ajudar foi um espírito, lembra na casa da Carla, aquela primeira vez que veio a mensagem? Foi Deus, a Anira também estava presente. Alguém no passado que tinha tido uma relação muito difícil. E ele a obsidiado. Foi ele. Então, eu acho bacana porque nos dá a motivação de nós continuarmos o nosso. Jesus, carregando a cruz, caiu 3 vezes, com aquele peso em nós. Temos a nossa, né? Então, vamos trabalhar sempre, estreitando os laços de família, como diz a lição de hoje, passando a olhar os nossos filhos de outra maneira, que são espíritos, os nossos netos, quem tiver bisneto, vamos olhar como espíritos que vêm à família, assim como nós viemos à família que é os nossos pais. Então, tudo isso dentro do tema, né, que é a reencarnação, fortalece os laços de família, tragam seus filhos para a evangelização. Para ele, desde criança, entenderem tudo isso. Eu vim começar a entender isso aos 40 anos. Às vezes eu digo, puxa, eu podia ter vindo antes. Então, é isso que nós sempre orientamos no tema de hoje. E esta casa que vai completar 100 anos. Não, 100 anos em 2026. Pelas encarnações da Igara, ela deve estar chegando por aí, né, cara? E que nós vamos preparar uma festa, não é festa de muita comida, não. A festa vai ser do alimento espiritual, certo? A deusa estão preparando isso. E nós vamos passar a história dessa casa como ela surgiu em 1926, dia 2 de janeiro. E vamos contar com todos. E, só para encerrar, nós temos aqui a nossa energização, tratamento em maca. No 4º sábado de cada mês, a equipe que está aqui recebe a todos entre 8 e 11 horas. Quem desejar um tratamento que a espiritualidade faz, venham no 4º sábado desse mês, tem aqui o pessoal para anotar uma fichinha, para dar um passo, uma lição, vai para a marca, e no próximo mês estaremos aqui novamente. Bom, muita paz para todos nós e vamos agradecer a nossa a Maria Madalena, que abre suas portas espirituais para nos receber.
e nos orientar e nos fortalecer, nos dando paciência na nossa caminhada, que é uma caminhada evolutiva. Que muita paz e que Deus abençoe a todos nós como obrigado. Obrigada, Ronaldo, pelo estudo, pelas suas palavras. Graças a Deus. Lembrete aos amigos de casa e aos aqui presentes no Maria Madalena. Entraremos em recesso do dia 16 de dezembro a 5 de janeiro de 2024. O estudo dos livros O Céu e o Inferno entrará em recesso do dia 18 de dezembro a 5 de fevereiro, assim como o livro dos Espíritos. No dia 2 de janeiro, dentro do recesso, nossa casa fará 98 anos e teremos uma prece. Horário ainda a ser definido. Na próxima segunda-feira, agora, continuaremos com o estudo do livro do Céu e Inferno e o livro dos Espíritos a partir das 18 horas. Na primeira sexta-feira, teremos a palestra mensal com a nossa amiga e irmã Maria Emília. E no sábado, de manhã, a nossa energização e à tarde, o livro dos médicos. Agora, iremos terminar a nossa transmissão. Boa noite e fiquem com Deus.